Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta terça-feira, dia 26 de fevereiro de 2019. Minha gente, vamos nos ligar, Mário Berno, que volta aqui ao nosso palco, a nossa bancada, Mário Berno, depois de gastar uma sunga lá em Santa Catarina, claro, né? E uma prancha de surf, evidentemente, porque também, né, o Mário Berno trabalha, é um médico, é um político de mão cheia, né, de primeira grandeza, é daqueles políticos que nós sempre almejamos encontrar, cara limpa, né, que produz quando está na posição parlamentar ou de gestão pública, é um nota 10. Então está aqui de volta e eu digo sempre para ele, olha o tempo é implacável. Eu estou dizendo para ti, já disse o Jurandir no outro programa, olha, meu Papai Noel, minha árvore de Natal continuam montados, está muito rápido. É verdade, não, é incrível. Não vale a pena desmontar? Não, deixa ali. Vamos aproveitar porque a vida é bela. Percalços existem, lamentavelmente, temos que transpô-los. Dói, mas temos que passar por aí, ok? Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol. Ontem tivemos aí Grêmio e Veranópolis na arena, mais um pequeno totó, diríamos assim, né? Porque o Grêmio venceu mais uma vez, com 2 gols de Marinho, né? Então o Grêmio está embalado. Isso que não está com a equipe toda pronta, diríamos assim, que vamos dizer, uma das grandes estrelas do elenco, uma das grandes, né? Que é o Tardelli, ainda não se apresentou. Ele deve aparecer no Grenal, vai aparecer talvez na primeira partida da Libertadores, eu acho que ele não estará em campo. E, enfim, faz parte da filosofia do Renato Portaluppi, né? De acomodar o elenco, tudo direitinho, não se precipitar, e porque quem se apressa come cru, ok? Muito bem. Então o Grêmio passou, está classificado para a próxima fase do campeonato, né? E o Internacional vem se arrastando, como se diz, né? Hoje eu falei com um prócer colorado, pessoa que já foi dirigente do Internacional, e disse-me, já foi dirigente internacional, né? Não vou revelar o nome aqui porque eu não pedi essa autorização para ele. Mas ele disse assim, acho que o Internacional fará um fiasco na Libertadores. Não acredito. E isentou o treinador. Mas contratações, o elenco não tem capacidade para enfrentar um gauchão, uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro. É fraco, diz ele. Acho que vai ser uma decepção. Vamos ver o que acontece. Teoricamente, falando da dupla Grenal, o Grêmio está bem mais preparado em termos de plantel, sem dúvida nenhuma, né? Só cego que não quer enxergar isso aí. Isso é a mesma coisa que dizer que o Lula está injustamente preso. Esse cidadão que falou comigo, por sinal, foi extremamente petista. Ele fez parte do conselho do Tarso Genro, quando candidato a governador, etc. e tal. Hoje ele odeia o PT, porque esse acordou, não passou a lavagem cerebral. Ele odeia o PT, se chama todos de gatos mal intencionados. Sei quem é. É um empresário forte, né? E ele se moldou ao PT num determinado período, porque achou que era uma esperança e tal, apostou. Né? E o que aconteceu? Deu no que deu. Ele hoje não suporta, ele disse, eu não quero ver a cara do Tarso Genro na minha frente. Disse para mim hoje, tá para ti? Muito bem. Paulo Olímpio Souza. Sobre o PT ou sobre o Colorado? Não, vamos do Colorado. Qual é que tu prefere? Não, vamos falar do Colorado. Mais aprazível. Que maravilha. O Silvas, se o Internacional tem um planejamento, ele está com uma tática diversionista que eu não entendo nada desse planejamento. Porque se há planejamento, estão fazendo tudo para a gente não conhecer. É secreto. É secreto. É muito secreto 007. E muito difícil de interpretar o que o Internacional está querendo. Bom, contrataram meia dúzia de atletas e eu vejo a escalação, continua os mesmos do ano passado, que mantém os mesmos vícios e as mesmas limitações. Este prócer colorado, cujo anonimato tu mantiveste, tem razão. Eu estou temeroso com as consequências disso. Próximo jogo já é Libertadores. Já é Libertadores. Então, ou estão escondendo muito bem
escondidas essas intenções, ou vai ser um fracasso. Espero que não. Ninguém esperava nada o ano passado, nós quase chegamos lá, mas isso não se repete. É preciso plantel, jogadores e plano tático de jogo. Eu nunca vi uma mecânica de jogo nesse time. Não vejo. As coisas acontecem por acaso. Nada acontece de um planejamento. Nessa conversa que eu mantive longamente hoje, tomando cafezinho, numa loja maravilhosa. Estou muito preocupado. Masculina, Homem Company, lá nós estávamos. Ele disse assim, ele isentou o treinador. E eu dizendo, olha, acho que o treinador é teimoso no seu plano tático, nas suas escalações, né? Na lista de atletas que vão participar do jogo, deixa alguns atletas importantes, na minha avaliação, fora e tal. Ele disse, não, eu não considero o Odair o culpado. O culpado é o plantel e as contratações. E o Inter ainda sofre um pouco da ex-gestão. Fraudulenta aquela. Isso marca muito, está compreendendo? Deprime a própria direção atual, tudo, não fica legal. Traz consequências. Não está curado ainda o Internacional do que aconteceu com a última direção do clube. Mário Berger. O Grêmio tem um time já pronto praticamente e continua com o mesmo modelo que o Renato implantou já há 3 anos. Quer dizer, uma equipe que abre pelas pontes, que tem o apoio dos laterais, embora o Cortez continue com dificuldade, vai continuar, porque ele não sabe arrematar como o último lance, aquele que é transformado em gol, mas é um time que ataca, que está concatenando as jogadas, que se conhece, quem entra já dentro de um sistema antigo, bem moldado. O Grêmio é bem treinado e está hoje com uma folga em relação a 2 questões. Há uma paz interna, porque as finanças vão bem, e há um conjunto bem administrado pelo Renato. Exatamente o que está faltando para o Internacional. O coitado do Marcelo Medeiros, que é um bom dirigente, excelente pessoa, filho do finado e também ex-presidente Gilberto Medeiros. Grande figura. Pessoas também de bem, pessoas competentes, honestas. Ele está administrando um time com finanças de segunda linha, com todo respeito aos colorados. O ano passado o Internacional sobreviveu e bem pela raça, pela fibra, pela sua imensa torcida, que parecia que contagiava. Pelo peso da sua camisa. Né, exatamente, que é a tradição. Jogou junto a torcida. Que contagiou os jogadores até medíocres, com todo respeito, que se superaram para entrar em 3º lugar no Campeonato Brasileiro. Foi 3º, né? E se classificar, portanto, a Libertadores. E as finanças não permitiram. O melhor reforço que o Internacional contratou foi o Sobis, que tomara que não seja por bem internacional, mas parece que é um ex-jogador. E o Paulo Guerreiro que está de Não, isso ainda não se sabe. Não se sabe qual é o desempenho que terá. Né? Nem se sabe, daqui a pouco. Quer dizer, o Paulo Guerreiro foi contratado o ano passado e tem toda uma indefinição em relação ao passado de uso ou não de drogas. Ele não é um super craque, é um jogador que foi um negócio de ocasião. A mandorinha não faz verão. E aí o Internacional está pagando para beber. Agora, se depender só do Paulo Guerreiro, está mal. Eu concordo com o diagnóstico que é dado aí, mas eu avançaria mais. Eu acho que o Odair não é um treinador para este momento internacional. Tem que ter um pouco mais para tirar mais cascudo, os mais recursos que são parcos. Tirar o melhor de um jogador que é sofrível. Aí pode ser que vá, porque com esse elenco, eu também vaticino que o Internacional não vá muito longe numa competição com uma Libertadores. Margarete Dalão. E com relação a finanças, o Grêmio hoje teve uma boa engordada, né, nas suas finanças. Aquela música com a do ida Jorge do TT. A ida do TT para a Ucrânia realmente trouxe um valor considerável para o Grêmio, que é bacana. Terceira maior transação do Grêmio. Um valor bastante alto mesmo, bastante elevado. Não, e hoje não pela Libertadores, mas joga pela Sul-Americana com o Santos, o River Plate, que é o primeiro... Não, é o River Plate do Uruguai que joga. Ah, não é o que joga com o Inter? Quente. Não, é o genérico. É o genérico. Eu ainda pensei, hoje eles vão poder tomar uma base de como é que vai ser o adversário deles, mas não, então, é do Uruguai. É o River Plate do Uruguai. Então, realmente... Embora o River da Argentina tenha tido 2 baixas importantes no jogo do Campeonato Argentino, agora no último fim de semana. Muito bem.
quebrou uma perna, alguma coisa assim, né? Importante fratura dele. da tíbia. É. João Gil Soares. Eu concordo com o Mário Berg quando ele diz que tem restrições com relação ao treinador. Eu acho que o treinador deixa um pouco a desejar. Ele tá no jogo, por exemplo, domingo, vendo... Ele cisca muito e não faz nada. Esse Potker dói de ruim, tio. Mas dói de ruim. Ele não é jogador de futebol, ele é fundista. A Ele bola- bate a cabeça e corre. Isso aí. Não? A bola cai no pé dele, escorrega, sai pela Não, lateral. é e tal, um né? horror. E ele tirou aquele menino centroavante, Pedro Lucas, que foi quem mais ainda chutou a Exatamente. gol. Fez Não? errado a substituição. É, e deixou o Potker jogando. Ali tu pode ver o olho do treinador. Tu pode querer ver. Pode escrever. Não, pode querer ver. Agora, eu acho que os dois aqui, Inter e Grêmio, precisam fazer uma campanha chamando os seus associados para o campo, porque nesse último jogo agora do Grêmio contra a Veranópolis tinha 11 mil só no campo e 10 mil pagantes. Então, quer dizer, cadê o sócio? Existe um Mas segunda, com Mas vamos Chuva de noite combinar. com chuva, jogo mas- contra o Veranópolis. não. 11 mil, tu tinha muita gente. Mas o time está em alta. Se Mas tu tivesse tinha muita embaixo, eu gente. até aceito, mas em alta. Isso é que nem um- Eu fico com pena. Não, me desculpe, Margarida. Isso é que nem um amigo gremista que estava assistindo o jogo comigo, entre outros, e exigia mais e mais e mais do Grêmio. O Grêmio está jogando numa grama molhada, é risco. O atleta se expõe muito mais. Outra coisa, está classificado, vésperas de Libertadores, ninguém quer botar o pé, ninguém quer botar o pé. Estava 2-0, chega. Não, mas não pode, porque é isso, porque é isso. Chega, tá bom demais. Está goleando, está numa loucura de tantos gols, é a maior artilharia do Brasil, é o Grêmio Porto Alegrense. O Neto, aquele rapaz que jogou no Corinthians, teceu ontem, eu assisti na televisão, os maiores elogios ao Grêmio. Diz que o Grêmio é o clube hoje principal do Brasil, é o mais inteligente em gestão, em elenco, etc. e tal. Então, isso partiu do Neto lá em São Paulo. O status quo de um pobre colorado entre um quarteto gremista, nas condições que os dois times vivenciam hoje, mostra a triste realidade do Internacional. Eles sobrando jogadores, um plantel, até o Marinho entra E faz 2 gols. e faz sombra ao futuro centroavante que está chegando, né? Quer dizer, está sobrando. É como diria Pior que é verdade. o humorista Mark Twain. Estão aqui como aquele cristão com 4 ases na mão. E eu, pobrezinho, sem carta para jogar. Só um competente tribuno que, embora sofredor, demonstra alegria pela vida para poder compartilhar que a tristeza não é duradoura nem eterna. Não. Há um sonho a ser percorrido. Isso. Olha, Ali só é. falou. Hoje temos um filósofo Hoje na o mesa. poeta Mário Berg. Não, poeta Mário Berg. Sábias e Olha consoladoras só. palavras. Vamos adiante, então, dizendo que nós estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, né, minha gente? Olha aqui, ó. Estamos aí com uma grade de programação envolvendo toda a nossa comunidade telespectadora. Estamos no sinal do cabo, da NET, nos principais municípios, nos mais populosos do estado do Rio Grande do Sul. Invadimos com as nossas imagens o planeta Terra, ok? Estamos lá na China, no Canadá, na Europa, nos Estados Unidos, América do Sul, América do... né? Aqui, todo o continente verde e amarelo chamado Brasil, Mercosul, tudo de bom. Estamos aí exatamente no YouTube, em RDC TV Digital, estamos no Facebook e no Instagram. Por aí nós entramos em contato com o planeta, evidentemente, e sempre o pessoal se comunicando aqui, gaúchos, como eu digo diariamente aqui, pessoas que, né, se comunicam conosco aí de vários países aí e de longínquos rincões do planeta Terra, ok? Muito bem, vamos adiante dizendo que Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Alô, lojista, se você não é associado ao Cindy Lojas Porto Alegre, você comete um delito contra você mesmo, porque o Cindy Lojas é o grande sustentáculo, é o grande alicerce do seu negócio, por tudo que ele oferece. É um sindicato padrão, referência nacional de gestão e organização, e por isso ele traz tudo de bom para que você cresça no seu negócio, abra mais lojas, né, mais unidades, etc. e tal. Em qualquer campo, tanto do comercial quanto do de recursos humanos. O Cindy Lojas está apto, pronto para colaborar com você. Seja sócio do Cindy Lojas Porto Alegre, onde vale mais ser associado, ok? Vamos adiante ainda, dizendo que a auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Olha que slogan, né? Esse que mexe, né, com a pessoa, porque a pessoa faz uma reflexão. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. É assim que funciona. A auxiliadora predial resolve tudo.
do seu condomínio, né? Faz a gestão do condomínio com capacidade total. Compra e venda de imóveis. Ela tem hoje uma sede em São Paulo também, que vem conquistando cada vez mais aquele mercado exigente paulista, e tem a sua matriz aqui em Porto Alegre, né, onde é a maior empresa realmente do Rio Grande do Sul em gestão e administração de condomínios, compra e venda de imóveis. Telefones em Porto Alegre é o 51 32 16 6100, lá em São Paulo é o 11 23 48 4000, auxiliadorapredial.com. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Sucos Petri, 100% fruta, é um negócio fantástico, sem adição de água, açúcar, sem conservantes. É o mais vendido, portanto, mais consumido, né? Uva laranja, 100% natural. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Barranco, subindo ou descendo a Protásio ao ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos estão ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Prontidão lá. Parece os militares, não da Venezuela, do Brasil. O Chiquinho Tasca e o Elcio Furini, né? Estão ali com aquele timaço de assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos para lhe envolver, né, em momentos ímpares da sua vida, naquela que é a churrascaria primeira, com carne Angus certificada do Brasil, e ali logo, né, logo ligadinho ali, o Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Ok? Muito bem, vamos adiante dizendo que banco bom não tira o sono de ninguém, ele realiza os seus sonhos. Esse banco é o grande banco do Sul, o Banrisul, o banco da nossa terra, o banco do nosso coração, o banco que está em todo o território rio-grandense. É o banco de apoio, né? Se você tem dificuldade, porque o Banrisul está aí na pessoa física e jurídica para resolver. Se você quer prosperar, Banrisul, taxas civilizadas, pessoa física, pessoa jurídica, é o banco que tem os melhores produtos, todos compatíveis com o seu bolso, com a sua expectativa. Dá uma olhada. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Ok, vamos adiante então. Vamos falar um pouquinho dessa crise na Venezuela. Que esses países aqui, por exemplo, que cercam a Venezuela, como o Brasil, querem ficar fora de uma confusão maior, né, sobre o aspecto Itamaraty, né? Então, um negócio complicado. O Brasil não quer se envolver, né? Então não quer que os americanos ocupem o nosso território para qualquer situação emergencial contra a Venezuela. O Maduro está mais do que maduro, eu acho que ele está apodrecendo. Então, vamos ver o que acontece. Os americanos estão dizendo que vão dar um jeito nessa situação. Eu acho que está mais do que na hora, né? Só que esses países vizinhos estão aí com certas diplomacias, certos pudores, e não querem enfrentar no corpo a corpo a Venezuela, Mariberto. Eu penso que a saída ela é diplomática. Essa arrogância do Trump. Os Estados Unidos já têm experiência, tirando da Segunda Grande Guerra, que foi quase uma convocação depois do ataque japonês a Pearl Harbor, todas as guerras que se meteram, especialmente as guerras que não são dentro dos Estados Unidos, nunca houve guerra dentro do território americano, eles foram um fracasso, além de significar uma intervenção indevida em pátria diferente. Quer dizer, não é um assunto dos Estados Unidos, a não ser dentro da geopolítica internacional, que tem que ser tratado diplomaticamente. Faz bem o governo brasileiro, que tem uma fronteira muito grande com a Venezuela, e eu gostei especialmente das declarações do vice-presidente Mourão, que, aliás, faço um parênteses, tem se mostrado gentil, respeitoso e absolutamente lúcido em todas as entrevistas que eu ouço. É um militar diferenciado. Ele é um cidadão diferenciado. Exatamente. Ele é um cidadão diferenciado. Mas que o militar sempre é mais faca na bota, ele é mais radical, né? E o Mourão tem um equilíbrio extraordinário. Ele é, olha, um dos grandes deste governo. Exatamente, se sobressai. Se nós for pensar em termos de ministro da Educação, o próprio chanceler, aí é um governo já medíocre, na minha opinião. E acho que, apesar do chanceler brasileiro, o Brasil está se comportando bem como os outros. Agora, o Maduro é uma questão doce. Eu ouvi também algum militar brasileiro dizer o seguinte: olha,
as Forças Armadas venezuelanas é que tem que zelar pela Constituição. Se há um problema constitucional lá, que seja resolvido pelas Forças Armadas venezuelanas. Então, é um problema muito delicado. Agora, não penso, não imagino, não posso admitir que uma solução seja pela força. Isso não serve a ninguém. Violência gera violência, injustiça. Passou esse tempo de resolver divergências, sejam fronteiriças, econômicas, ideológicas, pela força. Isso acabou, não existe, nem por parte dos oprimidos, nem por parte dos autoritários e fracassados, como é o caso do Maduro. Perfeito. Jurandir Soares, que é um especialista em política internacional, tu acha, tirando a força, Maduro faz alguma negociação ou tem que ser na força? Não, na força não. Iríamos criar um conflito aqui na região, envolvendo Não digo países entre nós, e tal. brasileiros e eles, eu digo de maneira lá, até os americanos, enfim. Não, também os Estados Unidos, também não cabe uma intervenção militar dos Estados Unidos aqui. O que pretende fazer, a estratégia que o próprio vice-presidente Hamilton Mourão traçou, é o seguinte, é tentar convencer os militares venezuelanos de que eles devem deixar o Maduro de lado. Porque hoje quem mantém o Maduro são os militares, Sim, o alto comando. Até porque os de nível mais baixo estão desertando. Houve uma tentativa de golpe, poucos dias atrás, liderada por um sargento. Então, o que é preciso? Esta ação no sentido de tentar convencer os militares a deixar o Maduro de lado, porque ele que é o câncer dentro daquele país. Né? Perfeito. E a respeito do nosso vice-presidente Mourão, eu concordo plenamente com as tuas palavras, é um homem que está se mostrando uma liderança extraordinária. Moderado, ponderado, né, com atitudes dignas de serem destacadas. E ele deu um chega para lá no nosso ministro chanceler, né, Ernesto Araújo, que esse é daqueles destemperados. E justamente porque o Araújo havia anunciado o rompimento das relações dos militares brasileiros com os militares venezuelanos. O Mourão ficou tiririca da cara, porque disse o seguinte, olha, nós militares é que podemos fazer o rompimento e não queremos, porque, e o Mourão fala com a autoridade de quem foi adido militar brasileiro durante 2 anos na Venezuela. Através dos meios militares nós recebemos as melhores informações sobre a Venezuela, muito melhor do que as informações pela via diplomática. Né? Mas, Jurandir, aí eu te pergunto uma coisa, porque o Maduro, ele se sustenta também nesse governo, nos milicianos que ele amealhou ao longo desses últimos anos, os bolivarianos, não é isso? Porque o alto comando está com ele, mas ele tem uma força paralela muito forte ali. Não, ele tem esses milicianos que foram armados, né? Isso aí já desde o tempo do Hugo Chávez comprou aqueles fuzis Kalashnikov da Rússia e armou aí essas milícias que são cerca de 100 mil milicianos que tem espalhado pelo país. Tanto é o seguinte, quando davam aquelas manifestações contrárias ao governo, eles vinham lá de moto e atiravam nos manifestantes, matavam e com isso desestruturavam qualquer movimento, né, contrário ao regime. Então, esta é uma força que tem que ser levada em conta. Porém, a principal força, a fundamental, é a militar, são as Forças Armadas. Na medida em que as lideranças das Forças Armadas deixarem de dar o apoio ao Maduro, a situação muda completamente. E o Guaidó saiu do país, né? Diz que atravessou a fronteira em direção à Colômbia para ver essa questão da ajuda humanitária e não sei se conseguiu voltar até a hora que eu pude acompanhar, não vi se ele voltou para a Venezuela. Ele foi a Cúcuta, na Colômbia, que era justamente onde estava a mobilização da ajuda humanitária para passar para o lado da Venezuela. Ele foi lá, reuniu-se inclusive com o presidente da Colômbia, o presidente do Chile, que secretário da OEA. Secretário da OEA e tal. E agora ele disse que quer voltar para Caracas. Agora, seguramente, se ele voltar para Caracas, vão prender ele. O Guaidó tem que se conter dentro das suas fronteiras. A solução tem que ser diplomática. Está correto o nosso vice-presidente e a nossa diplomacia, secundando o vice-presidente, foi o discurso dele. A solução tem que ser pacífica. E quem tem que resolver o problema da autodeterminação são os próprios venezuelanos. O povo e os militares, tens razão.
A solução poderá ser até uma quartelada, poderá ser, bem típica da América do Sul, mas a escola de Maduro, e é onde ele se inspirou, é Cuba. Cuba se mantém há 60 anos. E não esqueçamos que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Isso. Por isso que Estados Unidos e Rússia e China se curvam. estão Preocupados. interessados nos destinos da Venezuela. Nós, vizinhos, não podemos cair nessa. Mas se ela tem esse poder, ô Paulo Olímpio, por que ela passa por essa necessidade financeira, se ela tem esse poder todo Porque em cima esse do louco- petróleo? Porque tomou escolheu o viés bolivariano. Né? Mau Escolheu gestor e corrupto e antidemocrático. e antidemocrático. Então, essa é a solução. Mas não podemos nos transformar aqui em palco de interesses internacionais, com intervenção americana, russa, como, veja o Iraque. Vamos tirar as armas do Iraque. Nunca teve armas no Iraque. Aquela invasão do Iraque foi por conta do petróleo. Não é isso? Petróleo, da indústria das armas, da indústria da construção, Exatamente. todas essas Quer dizer, aí nós vêm. queremos aqui na esquina, lá na esquina do Brasil, um campo de guerra. Não, isso tem que ser evitado a todo custo. É evidente que, o Silva disse bem, o Maduro está madurinho para cair. E torçamos para que o povo venezuelano, com a legitimidade do voto, e os militares, porque ele também não foi bobo. É o exército com mais generais que tem. A tropa E muito bem armado. e bem armado. Muito bem armado. E muito bem armados. Quer dizer, uma guerra civil também vai ser muito sangrenta. Então, esperemos que o povo e o exército se inclinem para o lado certo. Só para aproveitar esse bom exemplo que tu deste ali do Iraque, nós podemos citar o Iraque e a Líbia, onde tiraram os ditadores e o que ficou a situação lá? Muito pior do que Muito estava pior. antes. Um caos generalizado naqueles países. Então, não é pela intervenção militar que se resolve a situação. Tem que ser justamente pela via diplomática, pela pressão econômica, por todos os outros aspectos aí que possam ser usados, né, para fazer com que haja essa mudança. E eu ouvia ontem o general Etchegoyen, com uma lucidez impressionante. O general Etchegoyen, que foi lá do governo Melhor Temer, ministro do Temer. melhor ministro do tempo, dizia ele, veja, durante toda a nossa existência, que já não é tão curta assim, pelo menos a minha, quantas Europas nós conhecemos? Quantas Europas e quantos desenhos de Europa nós conhecemos? Vários. A Iugoslávia, a Tchecoslováquia mudaram. A geografia A União- europeia, a União Soviética Soviética. implodiu. A América do Sul é a mesma, desde que eu aprendi geografia lá nos bancos primários. Os limites, os países, a sua autodeterminação tem sido mantida. Não vai ser agora, né, por força desse funesto e finito, quase infinito bolivarismo, que nós vamos criar aí uma beligerância. Que, aliás, a partir de uma história está fazendo uma injustiça, a história dos venezuelanos e dos ditos bolivarianos, ao Simão Bolívar, Claro. que pensava exatamente ao contrário. Exatamente. Foi um libertador das Américas e um precursor da autodeterminação dos povos hispânicos e portugueses que estavam aqui, embora ele tenha sido com uma atuação política lá e de luta pela independência, muito mais nas províncias hispânicas, então. Mas o Simão Bolívar era um libertador, o libertador da América. Vários países devem a ele a sua independência. Jamais hoje ele emprestaria o seu nome e a sua biografia para regimes autoritários, corruptos e maus gestores. Jurandir, então jamais veremos um quadro tipo Saddam Hussein sendo encurralado, o Maduro não passa por esse risco, então. Eu acho que não, né? Eu acho que não, porque não há um clima para os Estados Unidos em termos de respaldo para uma ação militar aqui na América do Sul. Eles receberam agora, nessa reunião de ontem do Grupo de Lima, a manifestação muito clara
por parte dos países da América do Sul de que não querem uma intervenção militar. Então eles não têm o apoio, nem um apoio logístico que precisariam. Ou seja, deram um oxigênio para o seu Maduro. Né, deram... Se os Estados Unidos quiser matar, ele para de comprar o petróleo venezuelano. Porque o maior comprador mundial do petróleo venezuelano é os Estados Unidos. Então basta parar de comprar, faça um bloqueio econômico, mas aí vai ter o problema do povo também. 14 de abril é a data que os Estados Unidos anunciaram que vão parar de comprar. Porque hoje os Estados Unidos ainda compram cerca de 30% do petróleo da Venezuela. É o maior comprador. E eles estão anunciando que param, porque agora querem dar um sufoco. E o sufoco econômico está acontecendo também, porque congelaram todos os depósitos da Petróleo de Venezuela, sociedades anônimas, nos bancos internacionais. Aí o que o Maduro fez? Ele pediu, olha, para todos aqueles que nós vendemos, vocês coloquem lá no Gazprom Bank, que é o banco russo. Tem um banco russo onde aquela Gazprom, que é a estatal, a Petrobras na Rússia, tem uma participação. Mandaram botar tudo lá. Repassa de volta. Para eles repassar. O que aconteceu esta semana? O Gazprom Bank congelou o dinheiro da Venezuela. Porque o Putin está junto com o Trump. Claro. Os dois estão juntos. E o seguinte, se não fizesse isso, as próprias movimentações do próprio Banco Russo no cenário internacional ficariam prejudicadas. Né? Então, aí vem o poder econômico também. Claro. Então quer dizer que é um grande grupo, como se diz na gíria, né? Porque diziam que o Putin e os chineses estavam na defesa dos venezuelanos. Hoje se diz que eles estão de mão dadas, Putin e Trump. Não, eles andam de mão dadas. A pior coisa que pode acontecer com a América do Sul é deixar a solução para essas grandes potências. É verdade. Aí nós estamos perdidos. Todos perdem. Todos perdem. E o presidente colombiano já manifestou também que por ele não vai ter nenhum tipo de intervenção militar. Então. Muito bem. Vamos adiante dizendo que, olha aqui, minha gente, a maior grife hoteleira do país, qual é que é? Belmont Copacabana Palace. É um negócio fantástico, né, minha gente? Personalidades, estadistas, artistas do mundo inteiro já se hospedaram no Copacabana Palace, em Copacabana, no Rio de Janeiro. É um hotel sensacional, lindo, maravilhoso, histórico. Ele rivaliza a sua fama, o seu prestígio com o Ritz, em Paris, onde estava lá a princesa Diana hospedada, quando lamentavelmente saiu e teve aquele acidente que ela veio a falecer. Mas então, olha o nível do Ritz em Paris. É um dos mais famosos do mundo, assim como o Copacabana Palace aqui no nosso país. Muito bem, olha aqui, Carnaval do Copa está assim, uma loucura, né? A procura, né, gente? Porque é extraordinário o hotel quando realiza essas promoções como o Réveillon e o Carnaval do Copa. Entre outras datas importantes que estão no calendário do Copacabana Palace. Ele tem uma infraestrutura invejável, né? A gastronomia é número 1. Mediterrânea, sensacional. Tem uma infraestrutura, pode rodar de novo aí, por favor. Tem uma infraestrutura invejável, tem um spa, sauna, restaurantes, tudo, canchas poliesportivas, tudo de bom no Copacabana Palace. A pérgola, a piscina, sensacional, né? Famosa também no mundo inteiro, né? Então, como eu digo, né? Todas as estações, Copacabana Palace, a grande pedida, ok? Tem várias épocas do ano que tem, inclusive, tarifas promocionais, tá? Então te liga que nessas ocasiões é muito fácil você se hospedar no Copacabana Palace, que pertence ao grupo Belmont, ok? Sensacional, tá? Vamos adiante. Então, dizendo que Vidrobox Blindex é a qualidade do vidro e está aqui, líder no segmento vidreiro desde 1971. Tudo em vidros para a construção civil passa por Vidrobox Blindex. Fechamento de sacadas. Negócio sensacional, né? Você tem ali aquele espaço maravilhoso com churrasqueira, estufado, uma rede, né? Recebe ali a própria família, amigos, né? Parentada, coisa boa, né? Um ambiente maravilhoso. Mas tem que fazer o fechamento porque com intempéries você não usa esse espaço, ok? Temos vidros curvos, planos, vidros lisos, impressos em vidraçamento de fachadas, né? Portas com molas hidráulicas, só coisa de primeira grandeza, tudo isso no segmento da construção civil. Divisórias de vidro, um negócio fantástico também, muita luminosidade nos ambientes. O box para banheiro, né? Com a película de segurança que o Bernardoni lamentavelmente quebrou dele, agora já providenciamos um box novo, que ele fez um exercício meio
exagerado e quebrou o box do banheiro do Bernardone, mas já está sendo reposto amanhã. Caiu o Tudo sabonete, ele foi pegar o sabonete. Juntou o sabonete e bateu quebrou. com a Bateu. Ele é meio graúdo, sabe como é que é? Então deu esse problema. Telefone Vidrobox 51 3302 43 43 e o site é vidrobox.com. Vamos adiante dizendo que Kimura Car Care é um negócio fantástico, especialista em cuidados automotivos. Minha gente, o Kimura é um mestre. Ele trabalha com carros importados, de colecionadores, mas ele trabalha também com carro do dia a dia de você aí, 1.0, 1.6, 1.4, 1. Isso, 1. Aquilo. Não é só carros de luxo ou de colecionadores, carros que são verdadeiras relíquias. Ele faz esse trabalho como especialista em cuidados automotivos em todos os veículos, aquele que você usa no seu dia a dia para o trabalho, ok? Então, limpeza de estufamentos, tudo isso aí, né? Todo um polimento, mas é diferenciado, por isso que ele é um especialista em cuidados automotivos, ok? Telefone do Kimura Car Care, o 51 99 606 6565, o Instagram é o @Kimura Car Care e o e-mail é kimura@kimuracarcare.com.br. Então você viu aí um estufamento, estava ali, ele mostra as duas faces do estufamento, né? Antes dele botar a mão no estufamento, olha ali, aquela parte branca é onde ele já fez a limpeza, aquela escura é onde está a poltrona, o banco do veículo, está ainda surrado, né? Precisando de uma higiene. Então está ali a parte branca, onde ele já trabalhou e deixou naquele estado de 0 km quando saiu da loja, ok? Mais uma vez, 99 606 6565 e o Instagram, @Kimura Car Care. Pugina, minha gente, esse é um fora de série. Percival Pugina, nosso companheiro de bancada, que pertence à Academia Rio Grande de Letras, é um grande escritor, grande articulista. Ele tem também o Conservadores e Liberais. É o blog do Percival Pugina. Formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos, você encontra em Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina. Basta digitar www.pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. É sensacional, porque é só PhD, né? Só gente muito intelectualizada que participa desse blog Conservadores e Liberais, o blog do Percival Pugina. Muito bem, fala, doutor Jurandir Soares. Sendo sobrepujado pelos acontecimentos da Venezuela, o encontro que teremos amanhã entre o teu grande líder, Donald Trump, Sim. e o outro grande líder da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. Vai acontecer no Vietnã amanhã. Pois é, o segundo Trump grande... se curvou, primeiro estava de bico, agora o Trump vai lá. Não sei, não, mas eles já Sim, estiveram em Singapura em junho passado, aquele encontro. É o segundo encontro. Que chegaram a 4 pontos. Assim, Cada um de tem mais convergência. pavor do botão vermelho. Como é que é? Qual é o teu botão vermelho mais forte? Mais forte. Né? O Trump se diz que o dele é mais forte, né? Então, tem esse encontro amanhã, que o fundamental é discutir a questão relacionada à nuclearização da Península Coreana, que é o ponto principal. Querem a desativação do programa nuclear norte-coreano para que o país possa ter novamente levantadas as sanções econômicas que são impostas. Então, reina grande expectativa sobre o encontro. Né? Alguém pode me dizer aqui por que o centro acadêmico da PUC foi um dos mais tiroteados do planeta? Se alguém tiver essa resposta, por favor. O centro acadêmico mesmo? Sim, as personalidades. O tiroteio acontecia no centro. Dentro, sim, exatamente. Acontecia no centro acadêmico. O que a respeito da presença da nossa participante, ilustre participante da bancada, lá pela década de 80, correto? 80, eu fui professor desde 79 até 2006, quase 30 anos, e pontificava na década de 80 uma figura que me ladeia hoje aqui. Com muita honra, com destaque, esse prestígio. E que atraía os olhares nos intervalos, no recreio. Era uma coisa séria, sabe? Era uma coisa séria. Mas eu dizia... Alguma coisa a ver com esse tiroteio aí? Não, mas não concentrando só na nossa estrela, mas eu disse, testemunho, eu acho que o recreio das 10 da manhã na PUC
que todos os alunos saíam para os corredores, iam tomar um cafezinho, passear, a maior concentração de moças bonitas do país. Desafio. O direito da PUC. E, dentre tantas, se destacava a nossa ilustre colega de bancada. Eu agradeço os elogios aqui, né, de público, meu Deus. Eu tenho hoje a honra de participar de uma bancada, né, com o meu ilustre professor, foi Agora, meu vem cá, professor. Paulo Olímpio, eu faço uma pergunta. Era difícil dar nota baixa para essas gurias, né? Não. Tinha Calava? Olha, que se estudava... Não, eram estudiosas e tudo mais, mas realmente não confundíamos uma coisa com outra, Silva. Não No vem caso da insinuando. Margarete... Não, porque elas estudavam tanto, eram boas alunas, evidentemente. No caso da Margarete, a maior beleza é a interior, sem nenhuma dúvida. Sim, sem dúvida. Eu agradeço. Ali por Bagé. Partindo do Mário, eu agradeço. Ali por Bagé, mas Eu sou especialista no assunto. passando ali por Bagé, Caçapava do Sul. Lavras do Sul. Lavras do Sul. Muito bem. Mário Berto. Diga lá, eu vou falar hoje sobre educação. Uma questão fundamental para a nação brasileira, a educação, uma das prioridades de qualquer candidato a qualquer coisa, mesmo que esteja mentindo. Pode ser prefeito, governador, candidato a presidente da República, sempre a educação é prioridade. Este ministro da Educação, que eu não conheço, mas se eu conhecesse, eu diria a mesma coisa, só que talvez fosse avisá-lo antes. Que mediocridade, que coisa impressionante não ter noção do que o Brasil precisa para a educação. Nas 3 ou 4 intervenções públicas que ele teve, foi um desastre. Ele não falou sobre o programa de um governo que é bem-vindo pela maioria da população brasileira, que quer soluções, e especialmente na área da educação. Esta última dele mesmo, que ele tenha hoje voltado atrás pedindo desculpas, mostra que ele está ideologizando a educação. Ele não tem programa, ele era um crítico. Ele foi indicado por aquele outro rapaz que também é um equívoco ideológico. Aliás, esta questão mostra para nós que a ideologia, quando levada aos extremos e com o intuito de lavagem cerebral, seja de esquerda ou de direita, só desserve a cidadania. Ele tinha que pedir demissão, porque depois de quase 2 meses já passados 2 meses praticamente do governo, ele não deu uma diretriz de como é que pensa que a educação de 1º, 2º grau, a universitária, o ensino técnico no Brasil tem que ser conduzido nas escolas públicas, nas escolas privadas. E só cometeu intervenções desastrosas e com base ideológica. É uma tristeza, porque é um governo que tem um Moro, que tem um vice-presidente Mourão, que tem o general Heleno lá no gabinete institucional, que tem inclusive o economista Paulo Guedes com uma reforma da Previdência necessária, que aliás penso, em um grande equívoco político, deveria ter sido encaminhada junto à reforma da Previdência dos militares. Diz que até o dia 20, né? Mas não é possível que fique lá, porque isso desgasta. É verdade. E aí os deputados já estão lá. Hoje eu vi uma declaração de um líder, que aliás é um baixo clero, que é o líder do PSL, aquele delegado, que é um horror lá do Centro-Oeste, o delegado Valdir. Ele disse, não, metade da bancada do PSL é contra essa reforma que foi mandada. Como? Partido do presidente da República. Textualmente ele disse. Imagina os outros. Imagina os outros, quer dizer, esse baixo clero a gente saudou quando houve a renovação. Mas a renovação, trocando meia dúzia por 6, quer dizer, corruptos e safados por corruptos e safados e despreparados, é um prejuízo para a nação. Não houve nenhuma renovação, é a mesmice. Eu acho que está na hora do presidente da República fazer política. Aquela política boa, saudável e conversar. Eu queria passar aqui para vocês e para os telespectadores o que me disse um deputado. Eu fiquei 10 dias na praia e vim para uma série de reuniões políticas. E um deputado de oposição ao governador Eduardo Leite foi chamado, o governador está chamando todos os deputados para conversar, inclusive os de oposição, PT, PSOL, etc. E tem conversado com este parlamentar, que é um parlamentar já de 2º mandato, 3º, porque ele foi vereador. Ele me disse o seguinte, eu estou impressionado com a conversa que eu tive com o governador. Ele me disse assim, eu fui eleito governador democraticamente com umas propostas.
E o senhor foi eleito deputado representando uma parcela da população que lhe demanda alguns compromissos e prioridades. Eu quero que o senhor me diga as suas demandas, que eu, dentro da lei e dentro da disponibilidade orçamentária, quero ser seu parceiro. E peço, em contrapartida, uma parceria na Assembleia Legislativa em cima deste projeto que foi eleito e que, é claro, eu preciso do seu apoio pessoal e me comprometo com as suas demandas, respeitados os ditames legais e o orçamento. Esse deputado saiu impressionado, porque ele disse, ele já é uma pessoa experiente, foi vereador, está no terceiro mandato de deputado, e disse assim, eu nunca tinha tido uma conversa com um governador, mesmo com 60 anos, com 50 e tantos anos, e um jovem com 33 anos, preparado, me dizendo com transparência o que espera do Legislativo e dizendo o que pretende no Executivo. Isso é política com P maiúsculo. Exatamente. Política mesmo, política proativa, política construtiva, não politicagem, não interesses menores, o interesse da causa que o elegeu, e ele elegeu esse parlamentar. Perfeito. Não é isso? Eu vejo assim, que houve uma aclamação da população por uma política nova, por uma renovação, seja no Congresso, seja aqui na nossa Assembleia Legislativa, e o Bolsonaro, nesse viés, acabou sendo impulsionado a presidente da República. Ok, as ideias muitas coisas que a sociedade realmente almeja, a questão da segurança, da educação, mas eu acho assim que alguns ministros, ele errou feio. Não só esse da educação, que me parece uma pessoa totalmente despreparada com relação à educação, mas a ministra Damares também é outra pessoa que podia pegar os seus mijados e se recolher a sua insignificância, porque ela só abriu a boca até agora para falar bobagem, para falar trazer situações totalmente inapropriadas a um governo federal. Sabe? Ela não me representa, a questão das mulheres, ela jamais me representaria. E ela entrou no lugar do Magno Malta. Sabe? Né? Magno Malta, que era o senador, senhorzinho Malta. Mas o que se vê é que nessas buscas de trazer uma política nova, nesse aspecto eu acho que ele sucumbiu, o nosso presidente da República, e acabou acatando, certo, ordens ou pedidos outros, porque eu não posso imaginar que, se imaginasse que esse ministro fosse ser uma boa ideia e essa ministra uma boa escolha. O Olavo de Carvalho que indicou o da educação. Pois é, e esse ainda tem o detalhe de que não é brasileiro nato. Mas isso não, né, Jurandir? Mas convenhamos. Isso é um detalhe da biografia. Não, mas o cara, para ser ministro da educação e não ser brasileiro nato, tem a ver. Não é naturalizado. O ministro Mário já destacou isso. Ele teve 3 ou 4 iniciativas oficiais na condição de ministro. Isso. E todas elas tiveram que ser corrigidas. Isso. Nada do que ele fez passou por um crivo de técnicos, de pessoas que o assessorassem. É um ministro de Estado falando sobre educação, uma coisa mais importante e de que carece o país. Exato. Pois bem, todas, indistintamente, ele teve que corrigir. Então, ele nunca passou em primeira época, sempre teve em segunda época. O ministro da Educação. É uma vergonha. E tomara que não seja reprovado. Não, eu acho que ele já devia ter sido reprovado já ontem, já devia ter sido convocado a sair do governo. Muito bem, vamos adiante dizendo que Cobasi, o mundo pet, passa por aí. Com 33 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil, com mais de 70 lojas em todo o país e agora 5 quase em Porto Alegre, que uma está sendo construída. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Mais uma vez está sendo construída uma loja ali na Avenida Ipiranga, mais uma de 2 pavimentos, pela Algair Engenharia, por sinal, de frente ao Zafari Ipiranga, mais uma loja maravilhosa, de primeira grandeza, do grupo Cobasi, que é liderança no varejo pet
no país, ok? Muito bem, Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Alô, lojista, associa-te ao Cindy Lojas Porto Alegre e usufrua de tudo de bom que ele oferece para você. Plaza Hotéis, sensacional. Hotel Plaza São Rafael, o Tempo também em Porto Alegre, dos grandes eventos sociais e empresariais. Uma gastronomia invejável, né? Almoços sensacionais, um buffet ímpar, né? E toda a estrutura que oferece o Hotel Plaza São Rafael para eventos sociais e empresariais. Então, quer fazer sucesso na sua atividade empresarial social? Hotel Plaza São Rafael, ali na Alberto Bins 514, Centro Histórico, capital dos gaúchos, telefone 3227.000 e o site é plazahotéis.com. Vamos adiante ainda, falando do Grupo Zafari. Economizar é comprar bem. E cozinhar bem só pode ser com produtos Zafari, né? Grupo Zafari, Supermercado Zafari, Zafari Bourbon, Hiper Zafari, tudo de bom. Então, na hora de fazer o melhor rancho, melhor produto, melhor preço, cartões Zafari, 2 cartões, com os preços lá no assoalho, parcelamento invejável, só o Grupo Zafari oferece para a sua clientela, que é uma clientela cativa, né? O Grupo Zafari tem esse domínio dos gaúchos, né? Que são fechados com o Grupo Zafari. É sensacional, que já atua em São Paulo também, outro mercado, como eu digo aqui, absolutamente exigente, que está com absoluto sucesso por lá também, o Grupo Zafari. Dá uma olhadinha. Adiante vamos falando do Torres Pesca Oceânica. É um negócio fantástico, né? São 14 anos de tradição que faz aí exatamente o Rodrigo Oric, que é um diplomata nesse campo aí, porque ele faz de tudo, né? Eu vou mostrar, tá? E você está vendo aí, ó, olha só o bichinho que ele tirou no mar. Ele invade o mar lá em Torres, você entra nessa embarcação do Rodrigo Oric, né? Que já faz isso há 14 anos, é um belo de um passeio, você vai fazendo churrasquinho, bebendo uma cervejinha, um uísque, um Campari, enfim, uma caipira, e vai lá 20, 30 quilômetros, 60 quilômetros além mar, né, da margem de Torres, né, evidentemente, do batente, e lá você faz essa pesca oceânica, né, sensacional. Torres Pesca Oceânica. Isso é passeios de pesca para grupos de até 5 passageiros, tá, ok? 5 pescadores. Então, quem gosta de pesca e tirar um bichinho desses aí, é um negócio sensacional. Então, lambari. É um lambari bem pesado. Lambari dos grandes. Então, tá aí o Rodrigo Oric, né? O telefone para contatos, olha aqui, ó, é o 51 98 034 92 18. E também tem o facebook.com/Torres Pesca Oceânica, ok? www.facebook.com/Torres Pesca Oceânica e te liga e vai fazer um passeio sensacional. Vale a pena, reúne os amigos e te manda lá para o alto mar para tirar um bichinho desse aí. Olha aqui. Jornada de um dia? Não, vai e volta, é menos de um dia. Menos de um dia. Bacana, passa só o dia de céu. Espetacular. Está aí o Rodrigo Oric, né, exibindo uma das peças desses peixes lindos, maravilhosos, que eu não me recorre agora o nome exatamente desse. Eu acho que isso é um dourado, não é? Não é dourado, não é. Amanhã eu digo. Amanhã eu digo. Ok? Então tá aí. Rodrigo Oric, 51 98 034 92 18. Aspecir Previdência, certeza de um futuro tranquilo. Olha aqui, minha gente, empresa centenária com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, telefone 3228-1999, aspecir.com. Se você não tem um plano de previdência complementar, comete o grande equívoco, né? Porque estoura sempre que dá um problema com a sua saúde, a vaga de trabalho, qualquer percalço na vida das pessoas, isso acontece. Tem que estar preparado. E aí surge a importância de um plano de previdência complementar, e exatamente o da Aspecir Previdência, que é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos, como transparência e responsabilidade. É uma empresa centenária que resolve o seu problema de segurança. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Fala, Jurandir Soares. Saiu hoje a primeira pesquisa sobre o governo Bolsonaro. Entre ótimo e bom, 39%.
péssimo, ruim, 19%. Então, acho que está bem para a largada, 39% de aprovação. Bom, já se sabe né? quem são esses 39 também. Os 19, principalmente, tu sabe quem é. Mas eu esperava mais. Eu acho que, olha, ele teve uma expressiva vitória eleitoral. É um governo que Mas a arrancada... essa pesquisa flagrou os desacertos. Exatamente. Flagrou Essa arrancada, a família, com essa os arrancada, filhos. Mário, não encantou o pessoal como ele encantou na campanha. E outra coisa, era a campanha do Bolsonaro, mas eu não vou votar no PT, eu voto no... Quem é o candidato? O outro é o Bolsonaro, então tá, é o Bolsonaro. Entende? Não foi só o Bolsonaro que conquistou os votos, foi aqueles antipetistas que iam votar em quem não fosse PT. Silva, tudo bem, isso tu tem razão enquanto à eleição, mas veja bem, as duas iniciativas do governo na área das reformas são muito positivas e só o PT e o PSOL são contra. Mas perderam muito tempo com os filhos que é a dele, reforma Mário, tá? da Previdência e o projeto de segurança do Moro. Agora, os desacertos de alguns ministros da Educação, das Relações Exteriores, o Eduardo Bolsonaro, o Bebiano, que foi demitido, isto, na minha opinião, humildemente, pesou. flagra a pesquisa. Exatamente. Para não ter mais de 50%, que devia ter mais. É muito recente a eleição, tem a gordura da eleição para ter menos que 50%. Vamos convir também que é prematuro. Esses pequenos, essas notas dissonantes aí, pesaram, sim senhor. Mas o que deve ser ponderado é que é muito cedo para uma avaliação mais consistente. Não era hora não de tem fazer nem essa 100 avaliação. dias. Não é hora de fazer não essa tem nem avaliação. 100 dias de governo. Não amadureceu. Primeiro, houve o primeiro round importante, sim, foi a eleição das mesas do Senado e da Câmara. Mas também tem uma coisa... Eu acho que ali foi o primeiro grande obstáculo. O senhor que é um advogado criminalista, o senhor sabe que a lei penal do Brasil é frágil demais, é inócua, é horrorosa, se cotejarmos com outros países. Vamos falar até dos Estados Unidos. Nós não temos presídio nem lei penal. Aqui o que vale é fazer e nada acontecer, é a impunidade total. E o Sérgio Moro não encantou com as suas primeiras propostas. Não encantou. Ele tinha que ter mexido, dizer, olha aqui minha gente, vou fazer 5, 8 presídios federais para ter vagas nos presídios, com condições dos apenados se recuperarem, isso é indispensável, porque nós temos hoje depósitos humanos, que não recupera ninguém que está fora da linha. E ele não falou em reforma do Código Penal. Não, tu tem razão, fundamentalmente na falta de infraestrutura para receber todos aqueles que a justiça tem condenado. Tem 300 mil mandados na rua, porque não tem onde botar preso. Então, comecemos por onde a carência. Essa reforma tinha que começar por aí. Tem razão nesse aspecto. É verdade. Mas, falando em direito penal, em penitência, temos um arrependido no país. Sérgio Cabral veio a público. Abriu o bico. Por que será? Diz que se sente extremamente aliviado. Teve uma sensação de alívio. Foi ao confessionário, foi ao confessionário e se deixou levar pelo valor do dinheiro. Saiu levinho de lá. Tem 200 anos já de punição, de penitência, mas saiu aliviado. E ele saiu aliviado porque aquilo que era verba para a campanha, não, era mesmo... Propina. E o percentual dele era 3 e os da equipe mais 2%. Então 5 era o percentual. E veio todo, entregou o livro aberto. Com uma intenção que, a meu juízo, ficou evidenciada. Vou aliviar para minha mulher, Adriana Anselmo, que era insciente de tudo, ela desfrutava do dinheiro. Onde é que vinha esse dinheiro todo? 800 mil, né? Das joias. Mas ela não sabia de nada. Uma advogada. É lógico que isso ele está pensando, vou fazer uma grande negociação a liberar minha mulher e meus filhos.
e eu vou para a penitência. Mas eu Ah. acho que aí nesse não ponto tenho o mais Ministério volta, né? Público, Não tem mais Ministério volta. Público e o Judiciário não podem aceitar. Eu acho que ele já passou da fase de delação premiada. Não, seja não, o que isso for, ele nem pediu. Leniência, seja o que, Ele como nem- vai nem chamar. pediu. Não, mas ele não sabe? fez esse pleito. Não tem que, não Ele tem que não- Ele não aliviar fez esse nada pleito, para Maria, ele. mas ele não fez esse pleito. Não, mas não tem que aliviar Ela nada está para simplesmente ele. abrindo o bico, mas ninguém está Tem que dizendo aliviar ele- nada Nem os pra ele. advogados O deles que o pleitearam Paulo está o voto. dizendo é que ele, com essa tentativa, que ele está fazendo isso para ter uma tentativa de livrar a mulher e os filhos. Tá certo, Porque é ele. um direito É dele. um direito dele, claro. Aliás, Ele ele tá tem fazendo- muito. Claro, ele tem dinheiro guardado por tudo que é lugar aí. Ele, o Lula e toda essa turma. aí. Claro. Me surpreende, sabe quem que saiu ainda ileso? O Eduardo Paes, que em tudo, na questão política e social, estava junto com o Cabral e com o Lula. E o- Foi parceiro do Pan-Americano, das Olimpíadas, era prefeito, chegou a trocar de partido agora para ser candidato ao governo do Estado, perdeu. E o próprio Sérgio Cabral disse, não, do Eduardo eu não sei, propina eu não tenho conhecimento. não. Exatamente. Tira. Perfeito. Isso me surpreendeu Perfeito. muito. Vamos adiante, mandando mais uma vez aqui um abraço a Irineu Costela. Irineu Costela, que acaba de fazer juras de amor, beijinho na boca no altar, aquela coisa Fiquei toda. sabendo da história dele lá em Garopaba, com um conterrâneo da noiva, que é médico em É, a Ijuí. pastora evangélica, protestante. Isso. Me contou É. todo o romance. como E ele aconteceu. entrou na igreja, era um malabarismo, era uma dança dos cisnes, lindo, maravilhoso. O Frei tem todo o direito de abandonar a batina e o celibato, essa coisa toda, né? Só que poderia ter avisado os amigos, convidado para um brinde, para uma canoinha, não, uma coisinha ou outra. Casou e parece que tem nenê a caminho. Então tá Opa! bonito. Não, o Frei é rápido, né? O tempo que ele perdeu, esse agora eu quero recuperar. Agora tá. Ele tá na garupa, né? Vamos lá. Tá nos últimos 1.500 metros, corpo a corpo, cavalinho vai de cola erguida, né? Eu conheci um médico agora em Garopaba, eu já o conhecia assim de vista, e ele me conhecia mais porque, claro, televisão e fui deputado, essa coisa toda. E aí nós tivemos, ele veraneou perto da minha casa lá, e nós conversamos e houve uma incrível coincidência que um dia mandaram lá uma notícia que eu até postei para vocês em primeira mão, acho que no grupo aí, que um Frei por amor tinha abandonado a batina e tal. E eu estava junto com ele, ele olhou, fui no casamento. Ele foi no casamento, o médico esse. Ah, é? Foi no casamento do Frei, aliás, vou mandar um abraço A festa para ele, foi o bonita. doutor Auro Reuser, lá de Ijuí, é médico legista lá e cirurgião gastroenterologista em Ijuí. E eu acho que deve estar em Garopaba ainda, mas assim, ele que me contou a história, que esta pastora, essa senhora, que era muito amiga do médico, se apaixonou. Ela foi num encontro religioso de várias religiões, e disse assim, eu nunca vi um Encontro homem ecumênico. tão bonito, ecumênico, nunca vi um homem tão bonito como o Frei. De batina ou sem? E aí ele estava paisano, como vinha aqui no nosso atividade. Não, naquele vinha, não, sempre. Às vezes. Não, De batina? sempre de batina. Sempre? Sempre. Então foi em outros lugares que eu vi É. ele a paisana. Bom, então tá bem. Não, que quando ele chegava sem a batina. Quando ele saía, ele tirava a batina. Mas durante o programa era de batina. Ah, é? Pois é. Ele vinha de sapatinho esporte, né? Sim. Sapatênis, elétrico, né? Total. E aí, ela contou isso para alguns dos circunstantes lá de Juí e disse, olha, mas o Frei é celibatário e é da igreja e, portanto, nenhuma chance. E ela disse assim, e o médico me contou, Eu vou buscar essa figura. mas eu sei o lado fraco. Opa. Encantaram-se os dois. Diz que foi um romance maravilhoso. Não, foi. E uma cerimônia muito linda. Foi. O doutor Auro teve lá na Não, cerimônia. disse que na hora de foi jogar o convidado. buquê, Veja que o casamento, um encontro consagrado em casamento ecumênico. E a pastora, onde o lado protestante, não, que o celibato Não é uma exigido, imposição, não. né? Prevaleceu sobre, Esse é o erro da Igreja sobre o Católica. catolicismo. Sim. Do E a catolicismo. propósito disso, o Papa esteve reunido, né? E isso foi notícia no mundo todo para cuidar do problema dos abusos, Da pedofilia. da pedofilia. E não chegou, segundo as vítimas da pedofilia, queixosos, que não chegou a lugar nenhum. Tudo é atribuído ao diabo, mas não há uma solução prática. Quer dizer, o celibato, no meu entender, o celibato do catolicismo não foi
matéria discutida. Enquanto não resolver a questão do celibato, acabar com a história do celibato, vai continuar tudo isso. Isso é isso. Vai continuar, porque isso aí é anti a natureza do ser humano. É uma hipocrisia. Anti-natureza. É uma hipocrisia. Hipocrisia, tu fica reprimindo. E aí aqueles que ficam reprimindo, depois acabam extravasando nas crianças indefesas. Doentiamente. Não, me desculpe, Jorge, tu não me leva a mal, eu tenho um apreço por ti espetacular. O sujeito que faz isso aí é débil mental, é tarado. Não tem porque o cara tem celibato, que ele não vai pro jogo, não tem essa. Zé Não, Silva? ele é sem vergonha, ele é ordinário, ele é débil mental, ele é tarado, ele é pedófilo. Mas ele fica Agora tu vem me dizer que o cara que não justamente entra na por garupa isso. de uma senhora, que ele tem que pegar uma criança. Não, para um pouquinho, Zé Silva. Não mistura essas estações, para um Entendi pouquinho. o que o- Não, foi Eu o senhor também disse tenho aqui. respeito por ti, tu não muda as palavras. Eu estou dizendo o seguinte, que o cara que não dá vazão a um instinto natural acaba se deturpando e se desviando. Eu não compactuo, Né? você que está dizendo. Bom, então pode não compactuar, mas é a minha opinião. Então e, tu por quer me favor, dizer, tu quer provar para mim que o cara que não casa, que não tem uma mulher normal, um casal normal, que ele tem que dar de mão numa Não, criança. ele não está dizendo que tem. Ele Não. está explicando, deixa eu te dar um Não, olhar. que o cara deriva para esse O lado. Vou te dar um olhar aproveitamento médico. da situação. O que o Jurandir disse é absolutamente correto do ponto de vista da fisiologia humana. O ser humano, homem e mulher, tem necessidade de sexo. Isso não pode ser sublimado. Não há fé, não há amor extraterreno que sublima, que elimine esta vontade, este tesão, que pode para alguns ser mais forte, mais intenso e para outros menos. Daí o cara vai desaguar numa criança. Não, ok. Quando isto não é naturalmente exercido, com sabedoria e saúde mental, pode desembocar, e foi o que eu entendi do Jurandir, Sim. pode desembocar eu acho que em não. atos doentios que ofendem a outrem, crianças, especialmente, mulheres vítimas de estupro, etc. São pessoas que não têm a sua vida sexual resolvida, equilibrada, sadiamente. O sexo hoje tem que ser debatido sem tabus, sem preconceito. Outra coisa, ninguém nasceu demônio e nem ninguém nasceu absolutamente são ao ponto de ser santo. Nós somos falíveis por seres humanos. Agora, não dá para eliminar a maior força. Aliás, quando eu discuto medicamente a questão da homoafetividade, eu digo, olha, tem uma coisa, mulher com mulher pode ter amor, mas não há reprodução. Então tá. Homem com homem pode ter amor, mas não dá reprodução. E a maior força que vige na vida, seja inclusive entre os vegetais, animais vertebrados e invertebrados, é a reprodução. Quando tu elimina isso, a coisa pode não seguir o caminho natural. Muito bem. obrigado, Mariuara. Muito obrigado. Isso aí significa dizer que todos os pedófilos da Igreja Católica estão perdoados. Não tem importância. Tá, absolutamente. então tá. Tratamento Algaire- em cadeia. Que está completamente errado. Tratamento em Algaire cadeia. Tá errado. Algaire Engenharia, olha aqui, ó. A grife da melhor construção. Eu sou muito burro. Algaire Engenharia Ele não aceita. é a grife da melhor construção. Faça aí o seu negócio, né, comercial. Olha aqui, por exemplo, quem é que não fica encantado quando entra no Coco Bambu, lá no Shopping Guatemi? É uma obra da Algaire Engenharia. É divina aquela obra, sensacional, linda, maravilhosa, em vários ambientes, né, pavimentos. É a Algaire Engenharia. Paquetá é a Algaire Engenharia, né? Temos aí Calunga, galeterias, joalherias, farmácias, né? Hamburgueria do Grêmio, supermercados, por exemplo, Zafari, né? Shoppings, né? Lá em Caxias, por exemplo, né? Foi feito um shopping pela Algaire Engenharia, super shopping. Então, tudo isso aí é a Algaire Engenharia, a grife da melhor construção. Ela domina esse mercado absolutamente, a Algaire Engenharia, com sede em Porto Alegre, na rua Vila Cabrita 393, telefone 33391250 e o site é algaire.com. Tá? Então te liga, porque é bom demais fazer obras com a Algaire Engenharia, que não abre mão de qualidade nem prazo de entregas de obras. Isso aí é religião, é filosofia da empresa. Por isso que ela atua com essa liderança absoluta, a Algaire Engenharia, de São Paulo para baixo, especialmente, né, para o sul do país. Ela é franca líder nesse segmento de construção de estabelecimentos comerciais, shoppings, supermercados, etc. e tal. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Por que na igreja protestante, nas igrejas pentecostais,
Todas as demais igrejas, tu não ouve caso, tu não Tem vê caso pastor, de tem pastor pedofilia. solteiro, Jordir. Sim, mas solteiro, mas ele pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. Não é na vida pecado. dele. Não pode é ser com a noite. repre- Tá? Pode, Claro que pode. Tudo bem. Então tá, todo pedófilo agora não tem importância, porque ele não casou. Não, ele tá certo, ele não casou, ele não teve a namoradinha dele pra brincar, aquela coisa toda. Então dá de mão nas crianças, né? Eu nunca vi o Silvas levar cartão vermelho daqui da produção. Não está se dando imunidade, ao contrário, está dizendo que tem que punir mais esses caras. Não queimar os livros e os registros. Vamos adiante então, estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, ok? Estamos aí ao vivo, né? O nosso programa Atividade, 26 anos no ar, sempre ao vivo. YouTube, aqui na nossa RDC TV, RDC TV Digital, Facebook e Instagram, ok? Então te liga aqui na nossa emissora, que está cada dia fidelizando mais os telespectadores do Estado e do mundo, por que não dizer? Muito bem, fala, Margarete. Não, nos despedimos aqui mesmo, já estão nos empurrando. Muito bem. Um Deu- bom carnaval a todos, eu né? queria só- Cuidado direção na estrada, Álcool e cuidado volante celular, é álcool e volante, isso é importante. Eu só queria, assim, para não Só ficar que o mal carnaval é mais tarde, entendido, tá, Margarete? Não, mas Não, o meu dia é o bom. último dia, né? encerrando aqui, dizer o seguinte, que coisa boa que cada vez mais números de casais homoafetivos, né, mulheres com mulheres e homens com homens, cuja união hoje a justiça em boa hora permite, estão adotando crianças que precisam de uma família e de muito carinho. Isto é louvável para casais hétero e homossexuais. Perfeito. Tá, tudo bem? Então tá, vamos embora. Minha gente, o programa se despede amanhã, 19 horas, como acontece há 26 anos, sempre ao vivo, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá. Para onde o senhor vai, comandante?